copo, relógio, brinquedo, telefone, luz, vela, televisão, roupa. Eu não sei o que eu vou vender. Eu sou Gabriel, tenho 21 anos e 1 ano para resolver toda a minha vida. É um pouco alarmante. Meu problema principal são as escolhas. E diariamente eu sou obrigado a escolher muitas e muitas coisas. Isso me atormenta há muito tempo. O que eu vou comer, se eu vou sair, com quem eu vou sair, se eu realmente quero. Essa é a mais importante. A que sempre está na minha cabeça e não sai. Será que eu realmente quero fazer isso? Mas aparentemente essa última pergunta vem com a resposta de todas as outras. No fundo, tudo que eu quero é permanecer parado. E todas essas perguntas vêm com a resposta. Eu não quero sair, eu não quero me movimentar e principalmente, eu não quero sair de onde eu tô. É muito cômodo. Ficar parado é confortável. Eu pessoalmente gosto bastante. E graças à minha família, eu posso. E se eu quisesse de verdade, eu podia ficar parado. Mas isso traz grande consequência para mim. Se eu não me movimentar, eu nunca vou fazer nada. Se eu não falhar, eu nunca vou conseguir fazer nada. Eu vou continuar parado, todos os dias deitado. E não é o que eu quero. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades. E esse medo irracional que eu tenho, na verdade não é um medo das escolhas. Quando a gente para analisar, esse medo todo que eu tenho, ele é um medo da falha. E é um medo bem grande. Eu morro de medo de falhar. Como eu morro de medo. A falha, ela quase que é o meu maior antagonista. A minha vida inteira eu venho fugindo das falhas. Eu faço tudo que as pessoas dizem que eu sou bom. Eu tento até começar a falhar. E no momento em que eu falho, parece cômodo desistir. E isso não é o que eu quero pra minha vida. Então nesse canal eu decidi documentar, não o final, não os highlights, os melhores momentos e tudo aquilo que deu certo. Porque é muito fácil mostrar para as pessoas quando tudo tem dado certo. Eu quero aqui mostrar os momentos que deram errado. Tudo que der errado, cada momento difícil que eu tiver, cada dificuldade vai estar aqui. Porque o principal ponto aqui é mostrar minhas falhas. Isso me dá medo. Mas é exatamente o que eu preciso fazer agora. E que Deus me proteja, eu vou falhar bastante. E eu vou falhar com tanta vontade que vocês vão começar a questionar se eu realmente sei o que eu tô fazendo. Provavelmente eu não saiba. Mas o que importa é fazer tudo e não olhar para trás. Mas eu aposto que vocês não entraram aqui querendo saber dos meus erros. Vocês querem saber o que eu vou fazer. Mas para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O período mais obscuro da sociedade. Provavelmente está na cabeça de vocês fresco até agora. Para muitos, ainda parece que aconteceu ontem. Para mim também. A pandemia. E, ironicamente, a doença que impedia as pessoas de respirar me trouxe um pouco de alívio porque eu finalmente consegui respirar. Eu estudei no colégio militar. Diariamente eu era obrigado a ter uma rotina muito cansativa. Meu pai trabalhava no colégio, então eu abria o colégio e eu fechava. Das 6 da manhã, na verdade 5, porque eu tinha 1 hora de transporte, então das 5 da manhã até as 7 da tarde, eu era obrigado a não conseguir fazer nada. Todos os dias, do colégio para casa, da casa pro colégio. E no final parecia mais que eu morava no colégio do que em casa. Porque eu chegava em casa só para dormir. Não tinha como eu continuar nessa rotina. Era cansativa. E quando a pandemia finalmente veio, eu tive mais tempo do que eu gostaria. Dia após dia, eu tava parado. Tudo bem que tinha as aulas online, mas vamos ser sinceros, aula online não é aula. E eu tinha tempo demais para ficar sozinho. E quanto mais eu ficava sozinho, mais eu pensava, o que eu quero fazer? Bom, eu precisava de dinheiro, já que a gente não pode ser dependente pro resto da vida. Mas principalmente, eu queria falar, eu queria me comunicar. E o único ponto que eu consegui finalmente ter isso foi tentando vender algo. Bom, eu não tinha muito dinheiro. Eu não tinha um capital muito largo, já que eu era uma criança. Mas eu tinha R$200. Tudo que eu tinha na conta era isso. E eu decidi pegar todas as minhas finanças e estudar. Provavelmente vocês pensaram que eu investi logo em alguma coisa, mas não.
eu decidi estudar. Eu fui à procura e percebi que durante essa pandemia as pessoas não podiam sair para compra, então o mercado online estava muito, muito grande. Então eu peguei todo o meu dinheirinho, entrei em grupos de importadores e comecei a ver quais produtos que eles mais usavam. E lá eu percebi que smartwatch era o produto do momento. Peguei tudo e investi em 10 produtos. Era barato. Era R$ 20 cada um e no Brasil o preço era relativamente caro. Tinha uma margem de lucro interessante. Então eu comecei a comprar, vender. Comprar, vender. E nesse processo eu percebi uma coisa. Eu sou muito bom nisso. Mas eu era realmente muito bom. Eu consegui, nesse período curto de pandemia que a gente teve, transformar 200 em R$ 5.000. Pode não parecer muito para quem trabalha, mas quem não tinha visto uma nota de R$ 50 na mão até o momento, 5.000 era dinheiro suficiente para comprar uma casa. E era o meu caso. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Mas o problema é que a pandemia, ela acabou. Eu sei que normalmente vocês veriam a história por outro ponto de vista. E alguém estaria dizendo, ainda bem que acabou. E realmente, eu fiquei muito aliviado quando acabou. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu esqueci de tudo isso que estava acontecendo e voltei para a mesma rotina. E dia após dia, eu ia e voltava. Ia e voltava nessa rotina sufocante. Eu não conseguia ter tempo para nada. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu tentei pegar o meu dinheiro, eu tentei investir de novo, só que eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça. Eram simulados e mais simulados que eu era obrigado a fazer. Todo dia havia um simulado diferente do Enem. Eu fiz mais simulados do que provas. Minhas provas eram simulados. Os simulados eram simulados. E eu não tinha tempo e nem mentalidade para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, pouco a pouco, eu perdi. O dinheiro continuou, eu sou muito bom com dinheiro. Durante muito tempo eu tive só esse dinheiro. E eu não tinha mais como continuar tudo isso. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de correr uma maratona. Eu não tive, mas eu sei como é. Quanto mais você corre, mais fácil parece. De início, tudo é difícil. Os primeiros passos, as pernas doem, mas no momento em que você finalmente começa a correr, atinge a velocidade máxima, a adrenalina sobe por todo o corpo e tudo aquilo parece tão fácil. O primeiro quilômetro leva para o segundo para o terceiro, e enquanto você não cansar e desmaiar de exaustão, você não para. Mas faz um experimento comigo, por favor. Quando você estiver no seu pico de adrenalina, quando você estiver com mais vontade de continuar correndo, para, senta, bebe um copinho d'água, respira, mexe no telefone e vê uns TikToks. Vai ver TikTok. Tenta continuar onde você estava. Pega aquilo e, ao invés de simplesmente ir dando os passinhos e tentar chegar até o ponto, atinge a mesma velocidade, na mesma hora. Não dá. Porque tem todo um processo até chegar no ponto que a corrida fica prazerosa e que é divertido estar ali. Quando você para, olhar para frente, lembrar do que você fez, parece exaustivo. Eu, pessoalmente, não consigo. Quando eu finalmente chego no ponto alto, eu paro. E quando eu paro, eu já não consigo mais voltar. Eu não consegui mais voltar para aquele ponto. Nunca mais. E esse é meu principal problema. Eu consigo atingir a velocidade. Eu consigo chegar até o ponto quando a adrenalina sobe. Mas qualquer coisa que me impedir, tudo aquilo que me impedir de continuar, eu infelizmente vou parar e eu nunca mais vou continuar. E isso cansa. Eu já fui bom em muita coisa. Mas no final, eu sempre paro. Eu sempre relaxo. E quando eu relaxo, já não tem mais como continuar. Isso é cansativo. Eu criei esse canal justamente por isso. Ao gravar os vídeos, eu pretendo construir uma comunidade. E com essa comunidade, eu espero que alguém me cobre. Porque enquanto eu tiver que gravar vídeos, enquanto eu tiver que postar shorts, postar na comunidade, criar conteúdo, enquanto eu crio essa empresa, que eu vou criar e vai dar certo, porque dessa vez eu planejo continuar correndo sempre, e ao invés de parar, desacelerar, mas continuar sempre em frente. Vocês vão estar aqui comigo, dia após dia, assistindo todo esse processo, até o momento em que alguém vai olhar para tudo aquilo lá, vai assistir o último vídeo do canal, vai olhar para aquilo e pensar, como será que ele chegou até aqui? Deve ter sido fácil.
Alguém deve ter entregado para ele tudo de mão beijada, mas não, vai estar tudo registrado para que a pessoa possa assistir. Então eu espero que vocês me acompanhem nesse processo, porque eu tenho um plano. Eu sei como escolher o produto, eu sei como fazer o marketing e eu espero que eu saiba como produzir. Segundo toda a minha experiência, tem em conta 4 coisas. 1. Tem que ser ou barato ou fácil de produzir. 2. Ele tem que ter um público. O público é o que manda. Se você consegue escolher um nicho, seria como se fossem as bolhas do YouTube, ou para as outras pessoas, as comunidades. Skatistas são uma comunidade, mães são uma comunidade, estudiosos, pessoas que estão tentando o Enem pela primeira vez. Cada um desses é um nicho e cada um desses precisa de coisas diferentes, abordagens diferentes. E se você consegue resolver um problema, você consegue finalmente chegar a um ponto em que você não está desesperado procurando as pessoas. As pessoas estão desesperadas te procurando para resolver um problema. Já trabalhei vendendo coisas que são bonitas, personalizados, por exemplo. Já fiz biscuit e vai por mim. Além de ter 3 vezes o trabalho que você pode ter, você ainda tem que estar 100% do tempo procurando as pessoas. E o último ponto, demanda. Tem que ter pessoas procurando aquilo. Se elas têm esse problema, elas querem a solução. E se tem muita gente procurando essa solução, você encontrou seu produto. Mas eu não vou simplesmente mostrar tudo agora. Mas como o vídeo já está longo, me acompanhem nas comunidades, nos shorts, em tudo que vocês puderem acompanhar, porque essa jornada está muito longe de acabar. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo.